Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ariane Cruz, eu sou médica veterinária, especializada em clínica médica de animais de companhia e atualmente eu faço doutorado na área de dermatologia veterinária. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje no Congresso Internacional Online de Dermatologia Veterinária da Anclivepa São Paulo. E o assunto que nós iremos conversar hoje é em relação ao eixo enterocutâneo cerebral na dermatite atópica canina. Então, a gente sabe que a dermatite atópica canina é uma das doenças mais comuns atendidas na prática, da clínica médica. Ela é uma doença cutânea inflamatória crônica, pruriginosa e que tem uma origem multifatorial. Então, ela decorre de várias reações de hipersensibilidade que podem ser decorrentes de trofoalérgenos, que são os alérgenos alimentares, pode também reagir aos alérgenos ambientais, como é o caso dos ácaros da poeira doméstica, dos pólens ambientais, mas a gente também tem um fator genético, que pode ocorrer a falha da formação da barreira cutânea. Então, essa barreira cutânea não consegue fazer uma defesa eficiente e vários alérgenos podem penetrar nessa pele e causar inflamação. Esse paciente atópico, ele tende a ter várias crises ao longo da vida, então desenvolvendo lesões cutâneas, prurido intenso, e aí a gente precisa realmente investigar a causa base, que pode estar desencadeando com mais frequência as crises da dermatite atópica canina. É muito comum acontecer também, durante esse período, infecções secundárias. Então, por essa pele não conseguir fazer uma barreira cutânea eficiente, a gente vê infecções fúngicas, bacterianas, então é frequente, o diagnóstico de malacésia, malacesiose, piodermites, que a gente precisa tratar as infecções secundárias, mas como eu disse, fazer a investigação completa desse paciente. O tratamento da dermatite atópica, ele é muito variável de paciente para paciente, porque cada um pode ter uma hipersensibilidade a fatores diferentes, Então, é uma doença que é um desafio na clínica médica, porque ela não tem cura, Então, ela tem apenas um manejo que a gente precisa ajustar para cada paciente nosso. Nos últimos anos, tem sido estudado o eixo enterocutâneo intestinal, Qual seria essa relação, dessa interação com a dermatite atópica canina? Como é que uma disbiose intestinal poderia influenciar nas crises, da dermatite atópica? E como é que, por exemplo, comportamentos ansiosos, poderiam também gerar essas crises? A gente sabe que esse eixo, ele tem uma comunicação através de fatores metabólicos, neuroendócrinos, fatores imunológicos também. Então, é sempre importante a gente olhar o paciente além de somente a parte dermatológica. A gente precisa ter uma compreensão do paciente por completo, investigar alterações sistêmicas que também possam estar contribuindo para esses quadros, de crises da dermatite atópica. Então, esse é um artigo de revisão da medicina que aborda em relação a esse eixo. Ele traz, a psoríase, que é uma doença cutânea inflamatória crônica, assim como a dermatite atópica, pacientes com psoríase que têm concomitantemente depressão. Então, aqui é um eixo, da parte da pele com o cérebro, então, cutâneo cerebral. As crises da psoríase, elas podem ser agravadas em pacientes, por exemplo, que têm depressão e vice-versa, porque é um eixo bidirecional, Também há a questão da neuroinflamação, então, do eixo intestino cerebral. Pacientes que têm depressão, eles têm sido visto, que também tem concomitantemente, com frequência, desbiose intestinal. Então, como é que esse intestino desbiótico ele pode predispor aos quadros depressivos, E tudo isso que a gente precisa entender como é que ocorre essa comunicação desse eixo. A gente vai começar abordando, então, sobre a interação do eixo intestino-pele na dermatite atópica canina. É importante a gente entender quais são as funções do intestino, como é que acontece essa comunicação, que é principalmente pelo sistema imunológico e pela microbiota intestinal, que desempenha várias funções no nosso organismo,
Então, esse gráfico eu peguei do laudo de um paciente com dermatite atópica que eu atendi. Nós fizemos a análise microbiana da microbiota intestinal desse paciente, né? Então, mostra em percentagem a quantidade de micro-organismos que tem nesse intestino. E aí a gente sempre tem que entender que a composição do microbioma intestinal vai variar muito de acordo com a espécie e também muito de acordo com o indivíduo dentro da mesma espécie. Ainda digo mais, né? Dentro da mesma espécie, o mesmo indivíduo que está com alguma patologia pode ter um microbioma completamente diferente de um animal hígido, né? E nessas avaliações, a gente precisa sempre observar a questão de composição microbiana. Então, o que tem nesse intestino? Qual que é a função desses micro-organismos desse intestino, né? Será que tem algum micro-organismo que está faltando, que desempenha uma função muito importante, que poderia reduzir essas crises do meu paciente? Ainda, a diversidade. Quanto mais diverso é o meu microbioma intestinal, melhor. Então, eu tenho mais bactérias diferentes desempenhando funções diferentes, né? E isso tudo leva à homeostase. Eu costumo dizer que o nosso microbioma intestinal, nosso microbioma cutâneo, ele é um livro que conta a nossa história. Porque tudo que a gente faz, a nossa rotina no dia a dia, ela interfere nesse microbioma. Então, se eu coleto um microbioma de um cão hoje e coleto daqui um mês e esse cão foi viajar, vocês podem ter certeza que esse microbioma vai estar alterado. Ele altera conforme o local em que nós vivemos, conforme a dieta que nós temos. Então, dietas ricas em fibra, né, contribuem para uma normobiose. Em contrapartida, tem cães que não recebem ração de alta qualidade ou que recebem uma dieta natural que não é bem equilibrada. Isso tudo pode mexer com a microbiota intestinal. Tem a questão do uso dos medicamentos, que nós médicos veterinários entramos, né? Então, nós precisamos ser muito conscientes no momento de prescrever medicações para esses pacientes, porque essas medicações, por exemplo, antibióticos, não podem ser usados de forma indiscriminada, certo? Quando eu utilizo um antibiótico para o meu paciente, a alteração do microbioma intestinal que ele pode ter pode se propagar por vários meses até retornar à normalidade. E tem pacientes que esse microbioma não retorna à normalidade, né? Ele fica alterado. E o paciente tem alguns quadros recorrentes, até a gente entender que foi o antibiótico que pode ter causado essa alteração. Então, o antibiótico é muito bom, mas só quando usado, né? Nos momentos que realmente há necessidade. Tem a questão das enteropatias crônicas também, que causam inflamações intestinais, então tudo isso altera o pH intestinal, altera a microbiota. E eu falo muito que é um livro que reflete a nossa história, porque desde o nosso nascimento, nosso microbioma está sendo formado, né? Então, a gente sabe que aqueles pacientes que nasceram de parto natural, eles já conseguem entrar em contato com o microbioma do canal vaginal da mãe, né? Então, diferente dos pacientes que nascem por cesariana e já não tem esse primeiro contato, né, inicial com esse microbioma. E tudo isso já faz parte, né, dessa primeira resposta imunológica que é formada, que esse paciente recebe primariamente e pode refletir para o resto da vida dele, tá? Então, a microbiota, ela vai ser extremamente importante para desempenhar várias funções, inclusive funções, né, como a digestão de alguns elementos que o nosso intestino não conseguiria fazer sozinho. Bom, então eu vou começar falando das principais funções dessa microbiota intestinal, né? O microbioma intestinal é muito importante que ele seja diverso para que ele consiga ocupar nichos ecológicos dentro desse intestino. Então, quando ele ocupa algum nicho, ele está consumindo nutrientes, ele está consumindo espaço, ele está competindo com outros micro-organismos. E isso acaba evitando o crescimento de micro-organismos patogênicos, os enteropatógenos, certo? Da mesma forma que micro-organismos benéficos, quando crescem de uma forma muito exacerbada, também não é, né, algo que é muito bom, porque ele inibe o crescimento de outros micro-organismos que também são benéficos. E como eu disse, a diversidade é algo muito importante para o microbioma, porque cada micro-organismo desempenha
uma função diferente, né? Outra função muito importante da microbiota intestinal é o estímulo, né, da produção de proteínas que ajudam a manter a integridade epitelial intestinal. Com essa integridade da barreira epitelial, nós acabamos, né, conseguindo fazer uma barreira mais eficiente contra a entrada de qualquer antígeno ali dentro do intestino. Então, a barreira epitelial, ela serve como uma proteção direta do intestino. E aí não ocorre, né, o aumento de permeabilidade, por exemplo, e fica mais difícil de ocorrer quando a gente tem uma mucosa intestinal bastante íntegra. Outra função importante também do microbioma é a produção de muco, né? Então, o muco, ele serve como uma barreira física direta do intestino. E além de proteger esse epitélio intestinal, o muco, ele também vai servir como um habitat para o microbioma que está ali presente. Nós temos outra função imunológica muito importante, né? Esse microbioma, ele consegue estimular, então, uma resposta de linfócitos T regulatórios. Então, o microbioma saudável, ele é responsável por aumentar a tolerância, né, do meu sistema imunológico para que ele não reaja a qualquer antígeno que entre ali no intestino, que às vezes não é patogênico, né, que são assim que se formam as reações de hipersensibilidade. E por último, né, na função dessa microbiota, o que nós temos são a produção dos metabólitos microbianos. Por exemplo, as poliamidas, os ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes, os principais são acetato, butirato, propionato, os ácidos graxos, os ácidos biliares secundários, os polissacarídeos, vitaminas, eles são extremamente importantes ali no funcionamento intestinal. Então, eles conseguem fornecer energia para os enterócitos, eles têm uma função anti-inflamatória, tem a função de imunomodulação. Então, esses metabólitos, eles também conseguem estimular até a resposta, né, cerebral. Eles são essenciais para esse funcionamento intestinal. Esse gráfico eu também peguei do laudo de um paciente com dermatite atópica que eu atendi. Então, a gente precisa reparar que 88% da microbiota bacteriana desse paciente é constituída de uma única bactéria. E ainda é uma enterobactéria, né? Então, a composição não está boa e a diversidade dele também não está legal. É curioso porque esse paciente, ele tem dermatite atópica, essa era a queixa, mas ele não tinha sinais gastrointestinais. Então, não necessariamente a gente precisa ter sinais gastrointestinais para conseguir detectar uma desbiose intestinal que possa estar causando uma inflamação que, né, influencie a piora dos sinais da dermatite atópica. O que acontece quando eu tenho uma desbiose intestinal, né? Primeiramente, eu não vou ter essa microbiota para conseguir estimular a produção dessas proteínas que mantêm a integridade do epitélio intestinal. Então, eu acabo provocando um aumento de permeabilidade intestinal. O meu sistema imune, ele vai estar muito exposto, né, a qualquer antígeno que entre ali. O que acontece com a resposta imunológica? Essa é a chamada fase de sensibilização. Então, quando eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal e algum antígeno, né, entra em contato com o meu sistema imune, ele é reconhecido pelas células dendríticas. O sistema imunológico já começa a produzir citocinas inflamatórias, como IL-4, por exemplo, que estimulam, né, os linfócitos TH0 a se diferenciarem, ao invés, né, de linfócitos T regulatórios, em linfócitos TH2, né, que é a via de inflamação. Então, esses linfócitos TH2 vão acabar promovendo uma resposta inflamatória, com a liberação de mais citocinas. A gente vai ter a produção de anticorpos do tipo IgE, que já vão pegar esse antígeno e vão sensibilizar mastócitos, basófilos, que vão ficar circulantes, né?
E é nesse momento que eu posso ter a comunicação do eixo intestino-pele. Por quê? Eu estou produzindo várias citocinas inflamatórias. Essas citocinas, elas podem entrar via circulação sistêmica e causar uma inflamação sistêmica, podem ir para a pele, causar uma inflamação, piorar uma inflamação cutânea, desencadear uma crise da dermatite atópica. Esse momento é a fase de sensibilização, então meu paciente não tem sinal clínico, por exemplo, de prurido, de sinais gastrointestinais como vômito, como diarreia, como edema, né? E aqui a gente começa a entender também que os nossos pacientes com dermatite atópica, aproximadamente 30% deles, têm também hipersensibilidade alimentar. Então, a via de sensibilização dessa hipersensibilidade alimentar acontece dessa forma, né? Por um intestino que acaba tendo a permeabilidade maior, que acaba tendo o sistema imunológico muito exposto. Então, aqui já vai ser a via efetora, né? Quando esse antígeno entra em contato novamente com o meu sistema imunológico, nesse intestino que não tem uma proteção completa, o que vai acontecer é que os mastócitos e os basófilos que já estão sensibilizados, eles vão ter ali uma ligação de IgE, e esse IgE vai estimular, né, com que essas células, elas sofram degranulação. Dessa forma, é liberado vários fatores de inflamação, como histamina, leucotrienos, prostaglandinas, que vão causar uma resposta inflamatória, né? Resposta inflamatória que pode causar uma desbiose intestinal, resposta inflamatória que, como eu disse, pode influenciar a pele, pode influenciar o sistema nervoso central. Existem vários eixos, né, com o intestino, o pulmão, o fígado, porque é um órgão extremamente importante, né? Não é rotineiro, né, a gente fazer a coleta do microbioma intestinal dos nossos pacientes. Mas quando nós começarmos a fazer, né, o meu projeto de doutorado é com isso, então eu faço com bastante frequência, eu sempre sou muito criteriosa em relação à coleta desse microbioma intestinal, porque a gente vai estar analisando micro-organismos. Então, é essencial que a gente reduza ao máximo a chance da gente ter uma contaminação ambiental nessa amostra, né? O correto, antes de iniciar a coleta, é lavar bem as mãos, utilizar luvas. Eu gosto muito desse swab em específico, que é fornecido pelo próprio laboratório que eu envio a minha amostra fecal, que ele tem essa linha vermelha. Essa linha vermelha é para delimitar até onde eu posso encostar com a minha mão. É só no sentido da flecha. Dali para frente, eu já não encosto mais. Por quê? A região que eu encostei no swab, ela não vai entrar no tubo que está com o estabilizador dessa amostra. Então, isso reduz em muito, né, a chance de contaminação dessa amostra. Normalmente, nos pacientes, eu faço a coleta intrarretal da amostra. Então, movimentos rotatórios, eu coloco o swab em contato direto com a mucosa intestinal, faço aproximadamente 10 movimentos rotatórios para conseguir essa amostra. A gente sabe que na medicina humana, né, é um pouco mais fácil, porque os pacientes, eles têm um local estéreo que podem defecar, então um recipiente estéreo também não teria problemas, né, de se colocar a amostra. Só é contraindicado coletar essa amostra já do ambiente, do solo, porque daí sim aumenta muito o risco, né, da contaminação. Esse artigo, que foi feito em 2023, ele fez a análise do microbioma intestinal de 20 cães com dermatite atópica e comparou com 20 cães ígidos, né? E aí foi observado a presença de uma desbiose intestinal nos cães com dermatite atópica, né? E isso é a comprovação, né, é uma evidência de que esse eixo, ele sim pode existir, que há essa interação, né? O que foi encontrado? Nos cães com dermatite atópica, a composição, né, principal do microbioma desses cães era de Escherichia e de Clostridium, então de dois enteropatógenos. Em contrapartida, eles tinham em pequena quantidade Fusobacterium e Megamonas, que são micro-organismos que são marcadores de normobiose intestinal.
Em contrapartida, os cães hígidos, eles tinham altas, né, quantidades de Fusobacterium e Megamonas, né, nesse microbioma, e baixa quantidade de enteropatógenos. Então, a gente, né, começa a perceber evidências, né, desse eixo enterocutâneo e também a importância de um tratamento multimodal para esses pacientes com dermatite atópica. Esse artigo, ele foi feito fazendo análise, né, do microbioma fecal coletado desses cães. Então, geralmente, a forma mais comum que tem sido feita nos trabalhos é por PCR, então é amplificação do gene 16S RNA. Daí varia algum de estudo para estudo a região que é avaliada. Então, aí o que eu falei do tratamento multimodal, que se torna importante, que, além do tratamento convencional, a gente pode tentar também corrigir a desbiose intestinal desses pacientes que apresentam, né, com dermatite atópica, que apresentam essa alteração intestinal. O transplante de microbioma fecal, ele pode ser utilizado, né, para correção dessa desbiose intestinal, e nós, né, escolhemos um doador dessas fezes. Esse doador, ele também precisa ser escolhido de uma forma muito criteriosa. Então, nós precisamos analisar as fezes, ver se ele tem uma composição e diversidade interessantes, se não há presença de enteropatógenos. Esse paciente, ele precisa ter score fecal e corporal dentro da normalidade. Ele não pode ter um comportamento ansioso, agressivo, indócil, porque existe, né, essa interação do eixo intestino-cérebro. Então, também pode ter neurotransmissores alterados ali que a gente vai passar para o receptor. Então, não é interessante. A gente precisa escolher pacientes que realmente estejam rígidos, que não usem medicamentos e que comam uma ração ou que comam uma alimentação natural que seja de alta qualidade. E aí, quando a gente elenca, né, esse doador, nós coletamos as fezes, então, e podemos fazer, né, esse transplante fecal de duas maneiras diferentes. A primeira dela é por via enema, né, por via intrarretal. Então, fazemos a homogeneização dessas fezes ali com solução fisiológica. E a segunda forma seria liofilizando essa amostra fecal e aí acondicionando ela em cápsulas gastroresistentes para fornecer para esses pacientes por via oral. Também seria uma alternativa. Aqui são as fotos do transplante microbioma fecal do meu projeto de doutorado, né? Então, a gente ainda está testando qual é a via que mais é eficiente, a gente não sabe se tem diferença entre as duas vias, então são trabalhos importantes para a gente conseguir direcionar da melhor maneira possível, né? A gente vai começar a falar sobre o eixo intestino-cérebro agora. E aí, primeiramente, eu queria destacar algumas informações em relação à parte intestinal, né? O intestino, ele é chamado de segundo cérebro. Eu acho que todo mundo alguma vez na vida já ouviu, né, essa expressão. Isso tem um motivo. O nosso intestino, o intestino dos animais, tem mais de 500 milhões de neurônios. E as bactérias intestinais, o microbioma intestinal, ele é responsável pela produção de mais de 30 neurotransmissores no intestino mesmo. O microbioma intestinal produz neurotransmissores, né? E esse órgão, ele é tão importante que ele tem, então, sua própria rede nervosa, que é chamada de sistema nervoso entérico, e essa funcionalidade traz a ele, né, alguma independência, mas também influência em muitos órgãos, e por isso a importância do estudo dos eixos em que o intestino pode influenciar. O eixo intestino-cérebro, ele pode ter comunicação por algumas vias, né, então uma delas é, por exemplo, pela via aferente. A principal forma de comunicação pela via aferente é através do nervo vago. Então, o microbioma intestinal, ele produz ali os metabólitos e ele pode sinalizar o nervo vago para mandar informações para o cérebro, inclusive de desbiose ou normobiose, né? A
também a via imunológica, que pode transmitir essa informação do intestino para o cérebro, mas é um eixo bidirecional, né? Então, a gente tem essa informação também voltando do cérebro para o intestino, mas o que acontece nessa via imunológica é o que a gente já havia conversado. Uma inflamação intestinal, uma desbiose intestinal pode causar a produção de interleucinas e essas interleucinas migrarem para o sistema nervoso central, e aí vou trazer de novo aquele artigo de revisão que eu já havia mostrado, e causar neuroinflamação, né, que é o eixo intestino-cérebro, que, por exemplo, pessoas com depressão precisam cuidar da alimentação como uma forma de tratamento multimodal. Se tiverem desbiose intestinal, também podem fazer o transplante de microbioma fecal, que também existe em seres humanos, né? É uma abordagem diferenciada que a gente precisa compreender. Outra via de comunicação do eixo intestino-cérebro seria através da via endócrina, né? Então, através de hormônios, neurotransmissores, como a gente viu, o intestino ele produz muitos neurotransmissores, né? Ou ainda, quando o paciente está submetido a um estresse crônico, a via hipotálamo, hipófise adrenal, ela é ativada, né? E libera o cortisol, que chegando no intestino, ele pode alterar o microbioma intestinal e pode também aumentar a permeabilidade dessa barreira intestinal. Então, além do cortisol, em casos de estresse crônico, a gente também pode ter a liberação de outros hormônios, né, como a noradrenalina, então tudo isso pode afetar essa parte intestinal. E aí, para a gente conseguir entender na prática, né, um pouquinho melhor, em que momento os nossos pacientes na dermatite atópica passam por um estresse crônico? Eu acho que todo mundo que atende, né, animais com dermatite atópica já viram, né, essa cena dos pacientes com prurido intenso. Então, no meu doutorado, a gente também faz um questionário de qualidade de vida. E muitos tutores, né, referem que esses pacientes acordam durante a noite para se coçar, então o sono ele é interrompido, param de comer para se coçar, muitos reduzem as brincadeiras, né? O comportamento acaba mudando e ficando mais apático. E esse prurido intenso por si só, né? Ele causa um estresse crônico. Então, a gente precisa, né, avaliar também essa questão do eixo enterocutâneo cerebral para a gente conseguir entender melhor e fazer uma abordagem melhor desse paciente a longo prazo. Bom, então, para concluir e finalizar a compreensão, vamos juntar tudo agora de uma forma bem resumida. O eixo enterocutâneo cerebral na dermatite atópica, né, ele pode acontecer por um estresse crônico que o nosso paciente apresenta, é uma das possibilidades. O nosso sistema nervoso central, ele pode liberar hormônios como adrenalina, cortisol, noradrenalina, e esses hormônios vão influenciar na parte cutânea, piorando os quadros da dermatite atópica, mas também podem influenciar na desbiose intestinal, então pode causar essa desbiose intestinal. E o intestino ele vai influenciar também, né, enviando citocinas inflamatórias para o sistema nervoso central e também para a pele. E aí o eixo, ele interage entre si dessa forma inflamatória e aí a gente precisa interromper esse ciclo, né? Então, eu espero que vocês tenham, né, aproveitado a palestra. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só enviar no chat, eu fico à disposição. Eu deixei meu e-mail também. E mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz de ter participado desse evento e muito obrigada.